Queria que você falasse da importância que o primeiro gol logo cedo trouxe para a partida. Bom, você foi jogador, você sabe muito melhor que grande parte que estava em campo. Queria saber o quão influenciou, porque a impressão de quem estava no campo é que faltou um pouco de confiança logo depois de ter sofrido o primeiro gol. Queria que você falasse dessa importância negativa de ter sofrido o gol logo cedo. Boa noite. Sim, nós tínhamos um plano, né? E são jogos assim que requerem 100% de atenção desde o início. Entendi que dentro daquilo que nós combinamos faltou um pouco mais de entrega, né? Principalmente na primeira parte. Nós taticamente erramos situações que nós batemos, né, que em termos de estratégia nós já havíamos definido e trabalhamos em cima disso. Sabemos o peso de um gol fora de casa, sim. Acho que o segundo também logo em seguida, são dois lances assim, evitáveis, são posicionamentos que a gente poderia ter ocupado melhor o espaço e neutralizado. O segundo, uma bola em nossos pés, enfim, são erros que pesam bastante, mas a equipe teve força para se reerguer, ajustar na partida e entendo que o gol no finalzinho do primeiro tempo nos colocou no jogo. Segundo tempo, assim, se houvesse justiça no futebol, no mínimo um empate, né, por tudo que nós criamos, que nós construímos. Mas, enfim, o que fica de alerta para a gente é isso, né, que desde o primeiro minuto nós temos que estar 100% focados naquilo que foi planejado, porque qualquer descuido, o campeonato está muito igual. E a gente pode, você sair atrás num clássico, jogando fora de casa, esse peso emocional, isso assim, é um elemento a mais a você superar. Mas nós provemos para nós mesmos nesse segundo tempo que o nosso máximo, né, é capaz de reverter situações assim que nós mesmos criamos, né? Que foi o time que terminou o segundo tempo. César, boa noite, aqui do seu lado esquerdo. Queria te fazer duas em uma. A primeira em relação ao sistema defensivo, né, que me pareceu o seu grande problema da primeira etapa. Como você identificou e conseguiu corrigir para que o segundo tempo o time não sofresse tanto como sofreu no primeiro tempo? E a segunda é o cenário atual. São 5 jogos, 3 derrotas. O Santos não conseguiu vencer nenhuma fora de casa ou pontuar fora de casa. É o início de campeonato, mas a gente sabe que é um sopro, né? Daqui a pouco já estamos na metade do campeonato. O quanto é complicado, ruim esse momento que o Santos vive? O início do jogo, nossa equipe espaçada, as segundas bolas nós, a maioria das vezes, perdemos os duelos. E os gols originários de posicionamentos que nós havíamos treinado e não conseguimos reproduzir no jogo. E como disse, no segundo a bola estava em nossos pés, enfim. Nossa equipe estava espaçada, essa segunda bola nós perdemos. E a preocupação sim, o alerta sim, é uma competição que não dá para esperar, você tem que pontuar todo jogo, se possível ganhar em casa e quando jogando fora num jogo como esse, eu acho que a equipe terminou bem, demorou para reagir, demorou para cada um externar o seu melhor, mas a gente vai trabalhar em cima disso, vai bater em cima disso, que isso que eles nos mostraram nesse final de jogo, na segunda etapa, é esse nível de concentração e de atenção que a gente precisa desde o início. Boa noite, César Sampaio, aqui embaixo de você, na sua frente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Thiago Jordão, no Varanda Futebol Debate. César, eu gostaria que você explicasse as suas substituições, né? O que você pensou com a entrada de cada jogador e o porquê da demora em tirar o Guilherme, né? Ele só saiu ali nos acréscimos da partida. Muito obrigado. O Guilherme
Tanto é que próximo ao final do jogo nós tivemos uma oportunidade, aos 30 e alguma coisa do segundo tempo, numa transição com ele, né, que ele perdeu uma finalização. O motivo de esperar um pouco mais pelas trocas, porque a equipe vinha produzindo, vinha criando, né? Assim, os jogadores que estavam em campo vinham conseguindo superar a defesa, né? O posicionamento defensivo do São Paulo. Então, não é que os jogadores que estavam em campo não estavam conseguindo superar a plataforma defensiva de São Paulo. Não, nós estávamos criando. E conforme foi passando o tempo, o desgaste, esses desgastes, porque muitas vezes a equipe que está, como foi hoje, ela se posiciona e a gente tem que correr para desestruturar essa plataforma defensiva, e eles jogando na transição. Então, esses atletas acabaram se desgastando e a reposição foi à altura. Eu fico feliz, sim, por tudo que nós produzimos no segundo tempo, né? E triste por esse espaço de tempo de desatenção no primeiro tempo. Boa noite, César. Lucas Barros, do Diário do Peixe. No ano, o Santos disputou 5 clássicos, foram 4 derrotas. Você que já disputou bastante clássico na sua vida, tanto na seleção brasileira contra a Argentina e também sua carreira de jogador. Você acha que para o Santos, às vezes, nesses clássicos, falta entrar com aquela sede a mais de estar disputando o clássico, o seu rival, de ganhar do seu rival e passar a semana tranquilo? E parece que, às vezes, o Santos entra em clássico mais desligado, como se fosse, talvez, um jogo de primeira, segunda rodada de Campeonato Paulista, e não como, normalmente, a gente, o torcedor, vai para o clássico com aquela euforia. E parece que o time do Santos não. O que você acha, essa sua avaliação do Santos em clássicos esse ano? Eu acho que não é em clássicos, né? Nós acabamos perdendo um jogo para o Fluminense no final, né? Na penúltima ação do jogo. Nós, contra o Bahia também, eles acabamos cedendo o empate. Enfim, são momentos de desatenção em que os adversários acabam assim, nos superando e transformando esse momento em gols. Acho que em termos de oportunidade de gols, no jogo de hoje, eu não vi ainda os gráficos, mas sem dúvida, nós, principalmente no segundo tempo, empurramos o São Paulo para trás e tivemos muito mais próximo, né, do empate. E que sirva de lição, que sirva de referência, que isso não aconteça mais, né, que a gente possa errar de outra forma, né? Mas não por falta de concentração e não replicar aquilo que nós treinamos. César, boa noite. Henrique Filhote, da Rádio Cracknet 17, aqui na segunda fileira à esquerda. Então, César, aqui só para perguntar nesse sentido da semana. Uma semana muito conturbada, com direito à coletiva, com direito à lesão do Neymar. Como blindar tudo isso, sabendo que pode ser que no próximo jogo você já não seja mais o treinador, e como trabalhar isso junto aos jogadores, a parte mental, para eles saberem qual será o futuro do Santos, já que é tudo uma indefinição até o presente momento. Cara, desde que eu cheguei no Santos, a gente vem trabalhando nesse momento de reconstrução, nesse período de reconstrução. Eu tinha algumas atribuições e interinamente assumo esse posto. Enquanto tiver que, vou fazer o meu melhor. Se tiver que voltar para aquilo que eu vinha fazendo, vou estar tão feliz como eu estou hoje, em termos institucionais, não com o resultado. É um prazer, é uma retribuição por tudo que o Santos significa para mim. Tem valores, tem princípios que eu aprendi no Santos que servem para a vida, e eu sou muito grato, independente do setor, do cargo, da nomenclatura que eu tiver. Muito triste por essa derrota. Eu acho que ela é mais nossa, né? Nós não perdemos para um adversário que jogou melhor, que nos envolveu, que
assim, que nos colocou para baixo, enfim. Nós perdemos por erros nossos mesmo. E independente do segmento que eu tiver, e, assim, da nomenclatura do segmento que eu tiver, eu vou estar dando o meu melhor no Santos. César, Carol Bernardi, da TV Cultura Litoral, tudo bem? Bom, cara? Tudo. César, não é de hoje, né? Entra técnico, sai técnico, a gente tem um grandíssimo problema no meio-campo. Parece que o meio-campo não consegue marcar e também não consegue criar. Eu não sei se o problema são as peças, a formação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, concordo contigo que hoje nós somos dispersos, né? Essa pausa de atenção nos causou dano que nós não conseguimos reverter, mas os mesmos jogadores, eles mostraram para eles mesmos no segundo tempo que o melhor deles é capaz de superar as adversidades que nós tivemos no primeiro. Então, eu confio em todos, não é o ser humano não é um robô, né, que você programa e solta e ele sai executando. Essa falta de controle mesmo, né, do jogo faz com que assim, o inesperado nos traga assim, momentos de excitação, de dúvidas, de não saber o que vai acontecer. É bem interessante mesmo, né? Momentos assim, incontroláveis, mas que a gente possa errar de outra forma, né? Hoje nós pecamos pelos nossos erros mesmo, né? Por mérito do adversário, por ter uma equipe que perder para um adversário que tecnicamente ou taticamente é bem superior ao nosso. Não que erremos assim em situações que foram treinadas, que foram avisadas, que foram planejadas, programadas e infelizmente não executamos. Então a gente vê que nós somos capazes mesmo, né? Porque se no segundo tempo fizermos, foi falta de uma maior atenção no primeiro. A última aqui, César. César, boa noite, Raí Monteiro, Jovem Pan. Essa temporada o Santos vive muitas mudanças, né? Os colegas aqui já citaram, mudanças no elenco, mudanças de treinador, enfim. E o cenário do calendário muito caótico, né? Jogos em cima de jogos, poucos períodos para treinamento. Você vai ter agora uma semana livre. Queria te ouvir um pouco sobre a importância desse período para trabalhar o time pensando no jogo do próximo fim de semana. Obrigado. É importante a pergunta, interessante. Nós vínhamos de um modelo um pouco mais agressivo, né, em termos táticos. Eu acredito num modelo um pouco mais posicional, não que um esteja certo, o outro esteja errado. Eu aprendi muito com o Caixinha, com todos, né? E eu tive, acho que 3 treinos, né? Para que os atletas, soubessem aquilo que eu penso, né? O que está na minha cabeça, para passar para os atletas. Agradeço a eles a entrega, né? Nesse período curto, eles têm me respeitado e têm procurado executar. E com uma semana cheia, assim, a gente vai estar, eu continuando, né? A gente vai ter mais tempo para cobrar, né? E mais clareza e mais tempo também para explicar, para passar para cada um o conteúdo do setor e aquilo que a gente precisa para que possamos neutralizar as forças e trabalhar em cima das fraquezas dos adversários. Ok, pessoal, obrigado, boa noite.